Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi e eu quero trazer uma palavra de poder ao teu coração, em nome de Jesus. Começa agora o programa Palavra de Poder, com o apóstolo Miqueias Castrezi. Eu recebi algumas perguntas, estou selecionando algumas delas e vou responder aqui diretamente no Palavra de Poder para você que me fez a pergunta e para você que também está aí agora nesse canal e tenho certeza que Deus vai falar com você. Uma pergunta que me fizeram foi: apóstolo, como é que eu posso vencer e ser triunfante? Ou seja, vencer a tentação. E quando a pessoa me perguntou disso, eu lembrei de um versículo em que Tiago escreve no capítulo 1, versos de número 14 e 15. Diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então, nós precisamos entender o seguinte: vencer a tentação é fácil e ao mesmo tempo complexo. Por quê? Primeira coisa, você precisa diferenciar. Tentação é uma coisa, pecado é outra coisa. As pessoas, elas se sentem muitas vezes desanimadas porque sobre a mente dela vem a tentação e elas acham que pecaram. E aí entra um espírito de autocomiseração, entram os demônios azucrinando ainda mais a cabeça da pessoa, dizendo que ela pecou e que ela não é digna de orar, que ela não é digna de ir para a casa do Senhor, que ela não é digna de ler a Bíblia. Então entenda que os demônios, eles trabalham com a nossa mente. Então, tentação não é pecado e pecado não é tentação. Mas a tentação, ela dá a luz ao pecado se você consumir essa tentação. Tiago escreve assim, né? Cada um é tentado pelo próprio desejo. Ou seja, o inimigo das nossas almas sabe o teu ponto fraco, o meu ponto fraco, o ponto fraco do teu pastor, o ponto fraco do teu pai, da tua mãe, do teu amigo, da tua esposa. O inimigo sabe isso. E sabendo esse ponto fraco, ele coloca obstáculos na nossa frente, que são obstáculos tentadores, que são coisas que nos chamam a atenção, são coisas que nos atraem a alma e a carne, não o espírito. Por quê? Lá no Éden, quando Adão pecou, foi rompido a ligação do homem com Deus. A ligação direta que o Senhor tinha com Adão foi rompida devido ao pecado. E nós trazemos isso na nossa vida, logo que nós nascemos, como quando Davi escreve, ele diz que minha mãe já me concebeu em pecado. Ou seja, ao nascer você já nasce em pecado. Ao nascer a sua carne, ela já está pecaminosa, esperando logo quando você tem consciência para gerar isso na tua vida, e devido a uma série de coisas que a gente fala em outro vídeo, porque o foco é a tentação. Mas uma das coisas que eu vejo muitas pessoas as pessoas, elas não oram mais, elas não buscam mais, elas não vão à igreja, não vão a grupos de oração, não vão às redes de jovens, casais, homens. Por quê? Quando elas são tentadas na mente, os próprios demônios já colocam sobre ela um espírito de autocomiseração, autopiedade, como você quiser chamar, um espírito, como a gente fala no interior, né? Algumas cidades, o espírito do coitadinho. Então, são coisas que o inimigo coloca na nossa vida justamente para que nós venhamos a abrir mão daquilo que Deus tem para nós, para Ele vencer. Então, primeira coisa que você precisa entender tentação é uma coisa, pecado é outra coisa. Tiago escreve assim: cada um é tentado pelo próprio desejo, pelo próprio mau desejo, ou seja, por aquilo que vai te matar, sendo arrastado e seduzido. Ou seja, é como se o inimigo ele tivesse um laço, jogasse o laço sobre você, isso é a tentação, jogasse o laço sobre você, o laço pegasse a tua mente, pega a tua mente, teu pescoço, e ele vem te arrastando, e você vai sendo mais seduzido, vai ficando com mais vontade de ter ou fazer aquele pecado, e quando você vê, aí sim entra a outra parte, que diz, então esse desejo, ou seja, esse laço, tendo concebido, você viu,
é ocasional a primeira vez, a segunda vez é proposital. Então, o inimigo lança uma tentação, você olha com os teus olhos, aquilo que os olhos veem, desce ao coração, é aquilo que o homem vai conceber. Então, Tiago continua. Então, esse desejo tendo concebido, dá luz ao pecado. Então, você tem uma tentação, esse desejo é concebido pela tua falta de renúncia, pela tua falta de abrir mão do pecado, pela tua falta de correr do pecado, e quando nós concebemos essa tentação, aí nasce o pecado. E o pecado é o início de uma morte espiritual, ou também até de uma morte física, dependendo do grau de pecado que nós estamos falando. Mas como ser vencedor, como ser triunfante como triunfar sobre a tentação? Não tenho uma lista básica, mas eu quero dizer algumas coisas que a palavra diz. A palavra diz assim, que aquele que confessa o pecado, aquele que confessa o pecado, ele prospera. Aquele que confessa, aliás, Provérbios 28:13, aquele que confessa o pecado, ou seja, aquele que confessa a tentação. Eu costumo dizer que aquele que confessa a tentação não confessa pecado. Então a primeira coisa, vamos por partes. A primeira coisa que você tem que fazer não é apenas vigiar, aliás, não é apenas orar, mas é vigiar o teu coração. Não é apenas estar na igreja, mas é vigiar o teu coração e a tua vida fora da igreja. Não é apenas estar enrolado em trabalhos espirituais, quando na verdade é estar com o trabalho espiritual dentro do teu coração. Ou seja, é ter o Espírito Santo. Quanto mais tempo você passa com Deus, menos vontade você tem de pecar. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, menos vontade de conceber a tentação você vai ter. A tentação você terá, sim. Entenda isso. Eu quero deixar bem claro uma coisa que muitos me perguntam, e há muitos não têm esse entendimento. Tentação todo homem vai ter. Tentação, quando eu digo homem ou mulher, tá? Todo homem de Deus, todo ser humano. Todo ser humano vai ser tentado. A grande sacada, a grande verdade é como você vencer essa tentação. Então, quanto mais você é tentado, e existem níveis de tentação também, quanto mais você é tentado, mais oração você tem que ter, mais vigilância você tem que ter, mais perto de pessoas próximas a Deus você tem que andar. Ou seja, as más conversações corrompe os bons costumes, como diz a palavra. Então, para você vencer a tentação, oração. Para você vencer a tentação, jejum. Para você vencer a tentação, abrir mão da tua vontade para viver a vontade de Deus. Muitas pessoas, elas não abrem mão da vontade delas, da vontade cronológica, do tempo dela, porque elas querem que Deus, ou seja, o tempo kairos, aliás, o tempo kairos esteja no tempo cronos dela. Isso faz com que as pessoas caem nas tentações, porque na verdade aquele que é tentado e cede à tentação, ele está sendo também em um nível, vamos dizer assim, um nível inicial, ele está sendo egoísta, porque ele quer aquilo para ele, então ele tem que satisfazer o desejo dele, quando na verdade, quando nossa vida está plenamente voltada a Deus, nós entendemos que a nossa satisfação tem que ser o tempo de Deus. O nosso tempo tem que estar na vontade de Deus. Então, quando você pensa dessa forma, você entende que a tentação, ela pode ser vencida sim. É difícil? É, mas com oração, com jejum, com estar próximo de pessoas espirituais. Outro detalhe, como eu comecei falando, Provérbios 28:13, confessar o pecado e deixar, aquele que confessa a tentação, é melhor ainda, porque você já está um passo antes dos demônios pegarem você. Então, se você tem um líder espiritual, um pai espiritual, e você chega a essa paternidade e confessa a tentação, já é um passo antes do pecado. Então você está de certa forma, aliás, você está prevenindo que você peque, porque quando você confessa a tentação, você não confessa pecado. Mas se pecou, a Bíblia diz, aquele que confessa o pecado e deixa o pecado, ele está legalizado para prosperar. Então, se você pecou, se você até agora deixou a tentação
conceber um pecado e esse pecado está gerando morte em você, meu irmão, meu amado, você que está me assistindo, você que é crente, você que não é crente, você que aí que Deus trouxe para me ouvir aqui nesse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte: volte porque ainda é tempo, confesse os teus pecados, porque, como diz a palavra, Ele, o nosso Deus, é fiel e justo para apagar uma multidão de pecados. O Senhor está clamando, aliás, o Espírito Santo está gemendo com gemidos inexprimíveis e colocou você para ouvir essa minha palavra, justamente para você entender que o Senhor está chamando você para viver o melhor de Deus. O Senhor está chamando você para experimentar aquilo que só Ele pode te dar. Como? Vença o pecado, confesse o pecado, volte ao primeiro amor, volte aonde caiu e agora confesse as tentações, porque aquele que confessa a tentação não confessa pecado e Deus quer abençoar a tua vida em nome de Jesus. Essa foi a minha palavra de hoje, respondendo às perguntas, e você que tem mais perguntas de qualquer tema, eu sugiro você colocar aqui embaixo, ou no Facebook, ou no YouTube, colocar aqui embaixo nos comentários e no tempo oportuno eu volto a responder para você em nome de Jesus. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para que você receba todos os nossos vídeos em nome de Jesus. Você que pode, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe esse vídeo, linka lá esse vídeo a algumas pessoas que precisam ouvir essa palavra, porque Deus é fiel e Ele quer levantar uma geração de novos ungidos, Ele quer levantar uma geração de pessoas saradas, curadas, restauradas para restaurar mais vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você, sobre a tua família e que esse vídeo possa ter falado com você no teu coração. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi, eu vou ficando por aqui, Deus te abençoe e não se esqueça, eu estou sempre aqui para trazer uma palavra de poder para o teu coração.